Capítulo 5. Uma mulher corpulenta de rosto impassível, cabelos pintados de castanho, falava para as recém-chegadas. Algumas de vocês passarão uma longa temporada aqui. Só há uma maneira de aguentarem, e é a de esquecerem tudo sobre o mundo exterior. Podem fazer com que seu tempo aqui seja fácil ou difícil. Temos regulamentos aqui e vocês obedecerão a esses regulamentos. Nós lhe diremos quando se levantarem, quando trabalharem, quando irem ao banheiro. Violem qualquer um dos regulamentos e desejarão estar mortas. Gostamos de manter as coisas pacíficas por aqui e sabemos como lidar com as encrenqueiras. A mulher fez uma pausa, os olhos se fixando em Tracy. Serão levadas agora para os exames físicos. Depois passarão pelos chuveiros e irão para suas celas. Pela manhã receberão as suas tarefas, isso é tudo. Ela começou a se virar. Uma jovem pálida ao lado de Tracy disse: "Com licença, por favor, mas eu..." A mulher tornou a se virar bruscamente, o rosto dominado pela fúria. "Cale essa boca. Só pode falar quando lhes dirigirem a palavra, entendido? Isso se aplica a todas vocês." O tom, assim como as palavras, foram um choque para Tracy. A mulher fez um sinal para as duas guardas armadas no fundo da sala. "Tirem essas sacanas impestáveis daqui." Tracy descobriu-se sendo retirada da sala junto com as outras, levada por um corredor comprido. As prisioneiras entraram numa sala grande de ladrilhos brancos, onde um homem gordo de meia-idade, numa bata suja, estava parado ao lado de uma mesa de exame. Uma das guardas ordenou: "Entrem em fila." As mulheres formaram uma fila comprida. O homem anunciou: "Sou o Dr. Glasgow, tirem as roupas." As mulheres se entreolharam indecisas. Uma delas disse: "Até onde precisamos." "Não sabem o que significa tirem as roupas? Dispam-se, tirem todas as roupas." Lentamente as mulheres começaram a se despir. Algumas se mostraram inibidas, algumas indignadas, algumas indiferentes. À esquerda de Tracy estava uma mulher quase chegando aos 50 anos, tremendo violentamente. À sua direita havia uma garota pateticamente magra, que parecia não ter mais do que 17 anos. Sua pele se achava coberta de espinhas. O médico gesticulou para a primeira mulher na fila: "Deite na mesa e ponha os pés nos estribos." A mulher hesitou. "Vamos logo, está atrasando a fila." Ela obedeceu. O médico inseriu um espéculo e, enquanto sondava, ele perguntou: "Tem alguma doença venérea?" "Não, pois descobriremos em breve." A mulher seguinte subiu na mesa. Quando o médico fez menção de inserir-lhe o espéculo, Tracy gritou: "Espere um pouco." O médico parou, levantou os olhos surpreso. "Como?" Todos olhavam fixamente para Tracy. Ela disse: O senhor não esterilizou o instrumento." O Dr. Glasgow presenteou Tracy com um sorriso lento e frio. Ora, ora, temos uma ginecologista na casa. Está preocupada com os germes, hein? Pois passe para o fim da fila." "Como? Não entende inglês? Vá para o fim da fila." Sem compreender o motivo, Tracy deslocou-se para o último lugar na fila. "E agora, se não se importam," disse o médico, "vamos continuar." Ele inseriu o espéculo na mulher que se encontrava na mesa e Tracy compreendeu subitamente o motivo pelo qual se tornara a última. Ele examinaria a todas com o mesmo espéculo não esterilizado, e ela seria a última em quem o usaria. Tracy sentiu a raiva fervendo dentro de si. O médico poderia examiná-las em separado, em vez de privá-las deliberadamente de sua dignidade. Estavam deixando que ele escapasse impune com uma coisa assim. Se todas protestassem, chegou sua vez. "Na mesa, madame doutora." Tracy ainda hesitou, mas não tinha opção.
Subiu na mesa e fechou os olhos. Pôde senti-lo abrir suas pernas, depois o espéculo frio a penetrá-la, sondando, pressionando, machucando. Deliberadamente machucando. Ela rangeu os dentes. Tem sífilis ou gonorreia? Indagou o médico. Não. Ela não lhe falaria do filho, não aquele monstro. Falaria a esse respeito com a diretora. Sentiu o espéculo sendo retirado bruscamente. O Dr. Glasgow pôs um par de luvas de borracha. Muito bem, disse ele. Entrem em fila e inclinem-se. Vamos examiná-las. Antes de que Tracy pudesse se conter, as palavras saíram. Por que está fazendo isso? O Dr. Glasgow lançou-lhe um olhar irado. Vou explicar por quê, doutora. Porque o ânus é um grande esconderijo. Tenho uma coleção grande de marihuana e drogas que tirei de mulheres como você, e agora trate-se de se inclinar. Enquanto ele percorria a fila, examinando-as, Tracy sentiu-se enjoada. Podia sentir a bilis quente subir pela garganta e começou a ter ânsias de vômito. Vomite aqui e esfregarei a sua cara na sujeira. O médico virou-se para as guardas. Podem levá-las para os chuveiros, elas fedem. Carregando as roupas, as presas nuas foram conduzidas por outro corredor, até uma sala grande de concreto, com uma dúzia de boxes de chuveiros abertos. Deixem as roupas no canto, ordenou uma das guardas, e entrem nos chuveiros. Usem o sabão desinfetante, lavem todas as partes do corpo, da cabeça aos pés e ensaboem bem os cabelos. Tracy passou do chão de cimento áspero para o chuveiro. O jato de água era frio. Ela esfregou-se com toda a força, pensando, nunca mais voltarei a ser limpa. Que espécie de pessoas são estas? Como podem tratar outros seres humanos assim? Não posso suportar 15 anos disso. Uma guarda gritou-lhe. Ei, você, o tempo já acabou, saia logo. Tracy saiu do chuveiro e outra presa tomou seu lugar. Tracy recebeu uma toalha fina e usada, enxugou mais ou menos o corpo. Depois que a última reclusa deixou o chuveiro, elas foram levadas a uma sala de suprimentos grande, onde havia prateleiras com roupas, aos cuidados de uma reclusa latina, que calculou o tamanho de cada uma e distribuiu os uniformes cinzas. Tracy e as outras receberam 2 uniformes, 2 calcinhas, 2 sutiãs, 2 pares de sapatos, 2 camisolas, um cinto sanitário, uma escova de cabelo e um saco para roupa suja. As guardas ficaram observando enquanto as prisioneiras se vestiam. Depois que terminaram, elas foram levadas a uma sala em que uma presa de confiança operava uma câmera fotográfica grande montada num tripé. Fiquem paradas ali naquela parede. Tracy foi para a parede, cara de frente. Ela olhou para a câmera. Clique. Vire a cabeça para a direita. Ela obedeceu. Clique. Para a esquerda. Clique. Vá para a mesa. A mesa continha um equipamento para tirar impressões digitais. Os dedos de Tracy foram rolados por uma almofada com tinta, depois comprimidos contra um cartão branco. Mão esquerda, mão direita. Limpe as mãos com aquele pano, você está acabada. Ela tem razão, pensou Tracy atordoada. Estou acabada, sou um número. Sem nome, sem rosto. Uma guarda apontou para Tracy. Whitney, o diretor quer falar com você, acompanhe-me. O coração de Tracy disparou animado. Charles fizera alguma coisa no final das contas. É claro que ele não a abandonara, assim como ela também nunca poderia abandoná-lo. Fora o súbito choque que o levara a se comportar daquela maneira estranha. Ele já tivera tempo de pensar em tudo e compreender que a amava. Falara com o diretor e explicar o erro terrível que fora cometido.
ela seria libertada. Tracy foi levada por um corredor diferente, passando por 2 portas de barras grossas, vigiadas por guardas dos 2 sexos. Ao ser admitida pela segunda porta, ela foi quase derrubada por uma presa. Era uma gigante, a maior mulher que Tracy já vira. Pesando a 1,90 m de altura, pesando em torno de 130 quilos. Tinha um rosto achatado, bexiguento, os olhos de um amarelo claro. Ela agarrou o braço de Tracy para firmá-la. Comprimiu seu próprio braço contra os seios de Tracy. Ei, disse a mulher à guarda, temos franga nova. Por que não põe esta comigo? Ela tinha um forte sotaque sueco. Sinto muito, Berta, mas esta já foi designada. A amazona afagou o rosto de Tracy, que se afastou bruscamente. A gigante soltou uma risada. Está tudo bem, Litban. Big Berta haverá depois. Temos bastante tempo. Você não vai sair daqui tão cedo. Chegaram ao gabinete do diretor. Tracy estava trêmula de expectativa. Charles estaria ali? Ou teria enviado seu advogado? A secretária do diretor acenou com a cabeça para a guarda. Ele está esperando por você, fique aqui. O diretor George Brannigan estava sentado a uma escrivaninha escalavrada, estudando alguns documentos à sua frente. Era um homem de 40 e poucos anos, magro, de aparência ansiosa, com um rosto sensível, olhos fundos, castanhos claros. Brannigan se achava no comando da penitenciária meridional da Louisiana para mulheres há 5 anos. Ali chegara com o preparo de um penologista moderno e o empenho de um idealista, determinado a efetuar profundas reformas na prisão. Mas o sistema vigente o derrotara, como já o fizera com muitos outros antes. A prisão fora originalmente construída para alojar 2 prisioneiras em cada cela, mas agora havia 4 ou até mesmo 6. Ele sabia que a mesma situação se encontrava por toda parte. As prisões do país sofriam de excesso de lotação e uma deficiência de funcionários. Milhares de criminosos eram sentenciados dia e noite. Nada tinham para fazer, além de acalentar seu ódio e tramar sua vingança. Era um sistema estúpido e brutal, mas era tudo o que existia. Ele chamou a secretária. Muito bem, pode mandá-la entrar. A guarda abriu a porta para a sua sala e Tracy entrou. O diretor Brannigan levantou os olhos para a mulher parada à sua frente, vestida no tosco uniforme da prisão, rosto marcado pela fadiga. Tracy Whitney ainda parecia bonita. Tinha um rosto adorável e franco, e Brannigan se perguntou por quanto tempo mais permaneceria assim. Ficou particularmente interessado naquela prisioneira, porque lera a respeito de seu caso nos jornais e estudara a sua ficha. Ela era primária, não matara ninguém, e 15 anos era uma sentença excessivamente rigorosa. O fato de Joseph Romano ser o acusador fazia com que a sua condenação se tornasse ainda mais suspeita. Mas o diretor era simplesmente o guardião dos corpos, não podia investir contra o sistema. Ele era o sistema. Sente-se, por favor. Tracy ficou contente pela oportunidade de se sentar. Sentia os joelhos fracos. Ele ia falar-lhe agora sobre Charles, informá-la que seria libertada em breve. Estive verificando a sua ficha, começou o diretor. Charles teria lhe pedido para fazer isso. Vejo que passará uma longa temporada conosco. Sua sentença é de 15 anos. Tracy levou um momento para absorver as palavras. Alguma coisa estava terrivelmente errada. Não, falou com Charles? Em seu nervosismo, ela estava gaguejando. O diretor fitou-a com uma expressão impassível. Charles? E Tracy compreendeu tudo. Teve a sensação de que o estômago se dissolvia em água. Por favor, tem de me escutar. Por favor, sou inocente, não pertenço a esse lugar. Quantas vezes ele já ouvira isso? 100? 1000? Sou inocente. O diretor disse. O tribunal considerou-a culpada. O melhor conselho que posso dar
é o de tentar fazer com que tudo lhe seja mais fácil aqui. A partir do momento em que aceitar os termos de sua prisão, tudo se tornará mais fácil. Não há relógios na prisão, apenas calendários. Não posso ficar trancafiada aqui por 15 anos, pensou Tracy desesperada. Quero morrer. Por favor, Deus, deixe-me morrer. Mas não posso morrer, não é mesmo? Eu mataria meu filho. É seu filho também, Charles. Por que não está aqui me ajudando? Foi nesse momento que ela começou a odiá-lo. Se tiver problemas especiais, disse Brannigan, se eu puder ajudá-la de alguma forma, quero que venha me procurar. Mesmo enquanto falava, ele sabia como suas palavras eram inúteis. Ela era jovem, bonita e viçosa. As homossexuais da prisão cairiam em cima dela, como animais. Nem mesmo havia uma cela segura para a qual pudesse encaminhá-la. Quase todas as celas eram controladas por essas mulheres. O diretor Brannigan ouvira rumores de estupros nos chuveiros, nos toaletes e nos corredores à noite. Mas eram apenas rumores, porque as vítimas sempre se mantinham em silêncio depois. Ou morriam. Brannigan acrescentou gentilmente: com um bom comportamento, você pode ser libertada em 12 ou... Não! Era um brado de profundo desespero. Tracy sentia as paredes da sala se comprimindo sobre ela. Estava de pé, gritando. A guarda entrou correndo e agarrou-lhe os braços. Calma, calma, murmurou o diretor Brannigan. Ele ficou sentado ali, impotente, observando Tracy ser levada de sua sala. Ela foi conduzida por uma série de corredores, passando por celas cheias de detidas de todos os tipos. Havia negras, brancas, mulatas, amarelas. Olhavam fixamente para Tracy enquanto ela passava, gritando-lhe em uma dúzia de sotaques. Os gritos não faziam o menor sentido para Tracy. Carta forte, carro fino, canto fresco, carne fraca. Foi somente quando chegou ao seu bloco que Tracy compreendeu o que as mulheres estavam entoando. Carne fresca.